A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Carolina, sou a professora que vou acompanhar aí as aulas com vocês, dando aula para vocês do Viver Mais dos adolescentes. O tema dessa lição é vida cristã, né? E a faixa etária de idade é dos 15 aos 17 anos, tá bom? Estamos aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, então, para podermos dar sequência a essa lição que vai ser maravilhosa e vai abençoar as nossas vidas com certeza. Bom, começando o nosso primeiro tema da nossa primeira lição é Atletas de Cristo. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, de Romanos 8:28 e também 1 Coríntios 9, do versículo 22 ao 27, que são a nossa base bíblica, né, para esse tema que é tão precioso para nós, já que nós também somos atletas de Cristo. O nosso versículo-chave se encontra em Romanos 8:37, que diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Continuando, objetivo da lição: saber que em Cristo é possível ter uma vida cristã vitoriosa. Então, nós já podemos ver que pelo objetivo da lição, nós iremos aprender que é possível sim cumprir aquilo que a Bíblia diz. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque é Ele, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é que nós somos vitoriosos. Amém? O nosso ponto de partida diz assim: as mudanças sociais acontecem de maneira acelerada, exigindo do ser humano a capacidade de adaptação e aquisição de novas competências. Essas exigências aumentam o nível de competitividade entre as pessoas, principalmente na escola e no mercado de trabalho. Humanamente falando, somente quem se prepara para lidar com novos desafios desfruta de uma vida bem-sucedida. Na vida cristã, não é diferente. Embora não se trate de uma competição como a que no mundo existe, para alcançar o reino dos céus e a eterna comunhão com Deus é preciso esforço. A boa notícia é que, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, glória a Deus. No ponto de partida, meus irmãos, nós já podemos ver que o contexto de Romanos 8:37, né, lendo uns versículos anteriores e depois posteriores também, lendo ali completamente, Paulo ele vai citar sobre as diversas tribulações que ele passava naquela época, como fome, perseguição, sede e dentre outras coisas, né? Por exemplo, também açoites. Então, aqui, no ponto de partida, ele já está nos mostrando que na vida cristã não é diferente da vida secular, né? Que nós temos no mundo. Nós também sofremos perseguições, sofrimentos, nós também passamos às vezes por tentações do inimigo, tanto na nossa mente, né? Também com enfermidades às vezes, né? Que são às vezes setas malignas que vêm sobre as nossas vidas. Então Paulo ele cita aqui que essa comparação da vida secular com a vida cristã e que exige de nós, como os filhos de Deus, um esforço. Sabe, Paulo está dizendo aqui que não que o sofrimento gerado por toda essa batalha, nessa corrida em que nós estamos até chegar no nosso objetivo final, que é a morada com o Senhor, que é aqui Góis está dizendo
que é alcançar o reino dos céus e a eterna comunhão com Deus, nós vamos passar por sofrimentos. E Paulo, ele diz nesse versículo, em Romanos 8:37, que nós somos mais do que vencedores. Vencedores até mesmo em meio às tribulações, né? Então, assim, nós não podemos pensar que as tribulações estão vindo sobre as nossas vidas e que vão nos distanciar de Deus. É isso que Paulo está falando. As lutas, as tribulações que vocês vão passar, a sede, né? O perigo, e dentre outras adversidades, ela não vai te afastar do Senhor. Ela vai, muito pelo contrário, ela vai te aproximar de Deus, né? Porque na realidade, todas as adversidades, elas nos conduz a uma direção, né? E qual é essa direção? É o final, que é o céu. Então as adversidades, elas nos aproximam de Deus para nos mostrar que na palavra dele nós estamos seguros. Que ele é a nossa segurança em meio a tantas dores, a tantas adversidades. Amém? Continuando aqui na nossa introdução. Introdução. A base bíblica da nossa introdução se encontra em 1 Coríntios 9, do 22 ao 27. Ser vencedor é o objetivo do ser humano. Atitude de vencedor, foco no objetivo, determinação, perseverança são valores que devem nortear todo vencedor. Sem aplicação e esforço, não haverá superação das etapas vencidas, como, por exemplo, conquistar a vaga no nível superior. É preciso focar nos estudos, renunciar a algumas atividades em busca de um objetivo maior. O apóstolo Paulo fala do viver do cristão como uma corrida, do atleta bem focado, que busca superação em tudo, tendo em Cristo o seu prêmio maior. Paulo, ele cita os atletas, né? E a corrida em que eles percorrem como um exemplo de foco e também de determinação. Por que ele cita isso? Os coríntios, naquela época, eles já estavam acostumados com jogos esportivos naquela época, né? Então, por isso que Paulo, ele faz essa comparação com a vida cristã como um atleta, né? Que corria lá naquela época nas arenas, né? Tem até muitos filmes que mostram isso. Pois é. Então, ele compara a vida do cristão como essa corrida, né? De um exemplo de que um atleta, para ele percorrer todo aquele caminho e chegar no objetivo final dele, né, vencedor, ele precisa ter foco, superação e pular todas as adversidades que vêm sobre a vida dele, né? Então, assim, ele explica que no objetivo final do atleta, ele tem um prêmio. Porém, esse prêmio que o atleta ele recebia, né, naquela época, seriam o quê? Seriam aquelas coroas de folhas que são perecíveis. E se você for analisar certinho o contexto de 1 Coríntios, ele vai falar que é perecível o prêmio, né, aqui na Terra. É perecível. Porém, o foco dele e o objetivo dele era em um prêmio que não é perecível, que não se corrompe, que ele não perde. É por isso que aqui ele vai falar que nós somos mais do que vencedores, né? Por isso que ele vai falar mais do que vencedor. Vencedor, ele conquista aqui um prêmio. Não, mas nós conquistamos um prêmio eterno, né? Em Cristo. Então, ele vai comparar isso. Nós, como filhos de Deus, nós não corremos por algo que é perecível. Nós não batalhamos tanto aqui na Terra por poder, por status, não. Nós batalhamos aqui na Terra com um objetivo, que é alcançar
o reino dos céus, que é morar com o nosso Pai Celestial eternamente, é viver com Ele. Às vezes a gente se cansa no meio dessa corrida em que é a nossa vida, porque nós buscamos algo que perece, né? Eu conquisto aquela coroa de folhas, só que elas murcham, né? E ali a minha conquista, a minha vitória, ela se esvai. Mas se eu pensar que eu estou sofrendo tudo aquilo que eu estou sofrendo, eu estou passando por todas as adversidades que eu estou passando com o Senhor, eu sei que eu vou vencer, porque Ele me dá respaldo nisso. Amém? Então, que nós podemos ser, né? Igual esse atleta que Paulo cita aqui. E nós vamos ver no decorrer da lição como se parecer mais com um atleta que está com um foco no céu. Vamos lá para o nosso primeiro tópico, que diz assim: a corrida do cristão. Algumas pessoas gostam muito de competições esportivas, outras nem tanto. Independentemente do grupo em que você se enquadre, o cristão é um atleta em busca de finalizar a corrida que leva à vida eterna. O apóstolo Paulo não era engajado em esportes, mas ele compreendeu que a vida cristã é uma constante corrida cujo prêmio é a eternidade com Deus. O apóstolo fez essa bela comparação para nos despertar para a necessidade de perseverar na disciplina. Essa corrida não há competição com mais ninguém. É uma corrida pessoal e intransferível. Nela não há primeiro, segundo ou terceiro lugares, pois todos os que terminam são vencedores. Amém? Paulo ele fez essa comparação que a nossa vida cristã é como uma corrida em que nós precisamos perseverar, me fez pensar em um seguinte ponto. Nós devemos perseverar na disciplina. Isso mesmo, na disciplina. Na corrida cristã é necessário ter base. Nós precisamos ter base para que nós nos sustentamos ali, ó. Estamos ali firmes. E aí sim adquirir exatamente isso que ele está falando. A perseverança. Porque se nós não tivermos disciplina nas coisas de Deus, nós não vamos ter perseverança, que nada mais é que constância. Nós não teremos. E nós precisamos dessa base para podermos nos assegurar ali firme no nosso único foco. Amém? Falando nisso, a constância, ela me lembra muito um esporte que se chama Muay Thai. E esse esporte, ele tem origem tailandesa, né? E nele, você só consegue se graduar, né? Que é ali passar de faixa, igual mais ou menos no jiu-jitsu, né? Que você troca a faixa. É necessário para se graduar não só um físico bom ou não só uma das melhores técnicas. É preciso estar bem consigo mesmo. É preciso estar bem com a mente. É por isso que nós precisamos entender essa guerra aqui, que Paulo fala que nela, ela é primeiramente pessoal e não se transfere a ninguém. Ou seja, nós precisamos, além de batalhar com as coisas físicas, né, que é igual a gente citou, essas adversidades da nossa vida, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente, porque ela precisa estar bem para que nós possamos avançar. Então, antes da gente querer avançar, é preciso eu ter o quê? Primeiramente, a minha mente firme no foco. Porque se eu não estiver firme no foco, eu não consigo avançar.
Eu não consigo prestar atenção nas adversidades que estão por vir e me precaver, né? E me prevenir das coisas que estão acontecendo. Continuando. Nas disputas esportivas, apenas os primeiros colocados levam um prêmio. Na corrida espiritual, todos os que completam a carreira alcançam a recompensa. Por isso, a velocidade em que você corre não determina a sua vitória, mas sim a sua permanência até o final. Para Paulo, importa não perder o prêmio de vista. É muito importante isso, nós falarmos sobre velocidade. A velocidade, ela é essencial numa corrida? Sim, mas ela também pode ser prejudicial. Já explico por quê. Em outro esporte chamado Muay Thai, existe um golpe. Ele é chamado jab. E esse golpe, ele nada mais é do que um soco rápido e direto, transferindo com a mão dianteira. Então, por ele ser um golpe rápido e muito direto, muito certeiro, se eu usar toda a minha força constantemente nesse golpe, chega uma hora que eu vou me cansar. E nesse meu cansar, eu vou dar aquela pausa, eu estou dando essa pausa de brecha para o meu adversário me atacar. Ou seja, incluindo para o esporte da corrida, se eu correr uma velocidade por muito tempo, só a mesma velocidade, a metade da corrida, quando chegar na outra metade eu vou estar muito fadigado. E pode ser que eu não conclua. Então, o que nós podemos tirar desses esportes aqui? E aquilo que o autor também está falando e que Paulo também já nos orienta. A velocidade, ela pode ser prejudicial. E trocando para a nossa vida espiritual, nem sempre a velocidade com que a gente quer fazer as coisas para a obra de Deus, nem sempre é uma coisa boa. Porque às vezes, presta atenção, às vezes, eu quero tanto mostrar para alguém que eu estou fazendo, sabe? Eu quero estar em todos os trabalhos, eu quero estar em todas as vigílias, eu quero estar em todos os eventos. Só que às vezes a velocidade com que eu faço as coisas me cansa. E às vezes eu quero tanto fazer, que eu acabo me desviando do foco. Não cumprindo vamos supor, não comendo arroz e feijão primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Às vezes, a velocidade com que a gente quer fazer as coisas, com que a gente quer ser produtivo, com que a gente quer mostrar, poxa, olha o quanto eu estudei, olha o quanto eu ensaiei. E fazendo, isso pode me cansar. E nesse meu cansaço, eu posso parar, eu posso dar brecha para que o meu adversário me ataque, ou seja, que o inimigo venha e me ataque com essas adversidades. Porque nós precisamos, primeiramente, ter sabedoria. Porque se nós queremos fazer tanto na obra de Deus, tantas vezes, não que seja errado fazer, mas entenda com sabedoria. Se nós estamos ali, perseverantes, em todos os trabalhos, nesse nosso cansaço, muitas das vezes, a gente pode acabar abrindo uma brecha. Nossa, tô tão cansado, sabe? Fiz tudo aquilo, mas ninguém reconhece aquilo que eu fiz. Nossa, mas ninguém viu, eu fiz tanto, eu servi tanto para a obra. A questão, meu irmão, não é a quantidade, a velocidade com que você faz as coisas, mas é a qualidade com que você faz. Sabe?
Eu tenho um exemplo em casa. A minha mãe, ela iria, às vezes, limpar a igreja. Ela não conseguia estar tanto nos cultos por conta do trabalho, né? Mas ela estava ali pela manhã limpando a igreja. E esse pouco que ela fazia ali, estando nos trabalhos de oração de manhã, né? Fez com que ela se fortalecesse. Então, às vezes, meu irmão, a culpa que ela sentia por não ir no culto, nos cultos, frequentar sempre todos os trabalhos, o próprio Senhor já abrandou isso no coração dela por conta da constância que ela tinha nos trabalhos em que muitas das vezes não eram vistos. Então, às vezes, nós precisamos ter essa ciência ou colocar isso em nossas mentes, que a velocidade com que a gente faz as coisas não é importante. O importante mesmo é a constância. Nós temos essa base. É esse arroz e feijão, que é a leitura da palavra, a meditação nela. Mais para frente a gente vai ver isso como uma disciplina, né, em que todo cristão precisa ter. Porque se eu quero manter o meu ritmo de corrida até o alvo, eu preciso ter uma base. Eu preciso ter ciência, eu preciso ter segurança naquilo que eu estou fazendo. E manter a constância e a velocidade sempre ali. Porque é isso, meu irmão. Se eu foco mais na velocidade, a qualidade vai cair. E vice-versa. Então, que nós possamos tirar dessa lição, nessa parte, é isso. Eu preciso ter constância. E a constância eu preciso ter a minha base firmada em Cristo. E eu preciso conhecer mais dele. Antes de querer enfrentar qualquer adversidade, eu preciso correr para os pés do Senhor. Ele é a minha base. Bem? E voltando aqui. Como todo atleta, é preciso enfrentar os desafios da corrida como renúncia, disciplina, perseverança, até que se alcance o alvo. Além disso, respeitar as regras, ou seja, guardar os princípios bíblicos, evita que sejamos desclassificados. Uma lição grandiosa. É igual eu falei, a nossa base é os princípios bíblicos. É os ensinamentos que nós temos. Essa é a nossa base. Se nós focarmos nisso, nós teremos essa constância. E aí, a corrida, ela fica mais segura. Não, eu tenho certeza que, em meio a todas as adversidades, o Senhor está comigo. Eu sou perseverante, eu preciso acreditar que o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele diz. E a palavra dele nos assegura. O Senhor, Ele não volta atrás. O que Ele nos prometeu, Ele cumpre. Amém? Então, que nós possamos ser perseverantes nessa corrida. E nos lembrar que é preciso ter constância no começo e não velocidade. A velocidade eu vou adquirindo. Mas eu preciso primeiro ter a base, que é a constância na palavra. Logo que entregamos nossa vida a Cristo, ingressamos na corrida rumo à eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo nos comparou aos corredores de prova de longa distância, pois, além de manter o passo, esses atletas precisam de resistência para chegar até o final da prova. Eu estava estudando, meus irmãos, e geralmente os atletas, os corredores, eles se preparam assim. Primeiro, o atleta, ele estabelece o foco. O meu foco é correr 2 quilômetros. Então, o que ele faz? Ele vai, o primeiro dia, corre tantos. Depois, corre mais tantos.
E assim ele vai aumentando até chegar em 2 quilômetros. Entendeu? Logo após, esse mesmo atleta conseguindo já alcançar o seu alvo, o que ele faz? Ele faz a preparação do corpo. Para o quê? Para resistência. Então, o que ele faz? Ele vai correndo até o foco, aumentando sempre nos seus treinos, né, gradativamente, né, e fazendo essas intercalas, que é o quê? Um treino de base, outro treino, eu já vou testar as minhas habilidades. No outro, já vou treinar o meu foco. Depois já vou treinar de novo a base. Então, o atleta, ele tem geralmente esse método, né, de treino para que ele consiga chegar no objetivo final mantendo a base. Por quê? Para que ele não perca a corrida no meio, não se canse, não tenha algum cansaço, no meio da corrida ali que o impeça de chegar ao final. Por isso que ele vai treinando, mantendo tanto o corpo quanto o objetivo dele muito bem em mente, tá bom? Tópico 2. O vencedor da prova. Paulo escreve aos Gálatas: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Esse versículo pode ser comparado como uma luta de MMA. De um lado do ringue está a natureza pecaminosa, insaciável e inimiga de Deus. Do outro lado está a natureza piedosa, gerada em Cristo. Graça, poder, perdão e unção. O combate não é amistoso, pois é uma disputa com consequências eternas. No MMA, como já é descrito aqui, é uma luta que ela é uma arte marcial, né, mista, ou seja, nada mais é que o competidor, ele precisa saber tanto lutar em pé, muito bem, como também deitado, também muito bem. Então aqui de um lado nós temos a natureza piedosa, que é gerada em Cristo, do outro lado a natureza pecaminosa, né, gerada por quem? Gerada por pecado, né, que é o quê? Que é insaciável, que é impiedosa, que é inimiga de Deus, que é faminta pelo pecado. Ou seja, e aqui a lição está dizendo, não é um combate amistoso. É por isso que nós precisamos ter a ciência de que o pecado, ele não deve ser negociável. Nós não podemos ter essa linha tênue entre será que é pecado? Não, mas isso é. Nós não podemos negociar. Se é pecado, se a Bíblia condena, tá errado. Eu não vou compactuar. Então nós precisamos ter essa ciência de que o pecado é pecado. Pode parecer assim meio besta, né? Pecado é pecado, lógico que é. Sim. Mas se nós não colocarmos isso na nossa mente, o inimigo começa, mas será? Mas talvez não seja, é relativo. A verdade, ela não é relativa. É a verdade. Cristo é a verdade. A verdade é o que ele diz, a verdade é o que ele viveu, é o que ele vive e é o que ele nos deixou aqui. Então nós não podemos ter essa amizadezinha com o pecado. É pecado? É inegociável para mim. Não ande na brecha. Não dê brecha. Porque é como a lição diz, é uma disputa que ela tem consequências e essas consequências não são passageiras. Nossa, um dia passa. Não. Essas consequências, meus irmãos, são eternas. São eternas.
E a disputa vale a sua alma. Então é por isso que é inegociável. Amém? Continuando. Diante de uma disputa tão acirrada, com consequências eternas, para vencer é preciso estar bem treinado, alimentado e fortalecido. Para o cristão, isso significa alimentar a sua natureza espiritual com oração, jejum, leitura bíblica e meditação na palavra. Por outro lado, caso a natureza carnal esteja sendo regularmente alimentada com as coisas do mundo, ela prevalecerá sobre o espírito. E para evitar que isso aconteça, o apóstolo nos deixou um grande ensinamento. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. É exatamente por isso. Nós precisamos constantemente alimentar o nosso espírito, justamente com jejum, leitura da palavra, o seu devocional diário. Meu irmão, uma lição que eu tenho aprendido todos os dias e lutado contra mim mesmo é justamente essa. É essa guerra mental contra, muitas das vezes, a procrastinação, né? Que é aquilo lá. Eu tô vendo a Bíblia ali, não, Senhor, daqui a pouco eu faço meu devocional. Esse daqui a pouco vira amanhã, não vira depois, aí vira semana que vem. E aí ali eu vou me distanciando, né? Ali eu passo 2 dias sem orar. Aí eu já vou alimentar mais a minha carne. Eu já fico mais estressada. Já percebeu? Quando a gente fica sem orar, a gente fica mais impaciente. Pelo menos eu fico. Então, o que Paulo está dizendo aqui, em Gálatas 5,16, ele diz assim: nós precisamos viver pelo Espírito e andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Eu preciso todos os dias. Eu estou no ponto de ônibus. Passa alguém, faz um desaforo para mim, eu vou responder. Não, fique em paz. Fique em paz. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso ter o quê? Domínio próprio, aos frutos. Mansidão, temperança. Preciso alimentar. E eu só vou conseguir isso se eu estiver aos pés de Cristo. Se eu estiver por Ele. Para Ele. Sozinha, eu não consigo. É por isso que sozinha nós somos favoráveis a ceder para a carne. Então, continuando aqui, ó. Como em uma preparação para disputas esportivas, alimentar a natureza espiritual exige disciplina e perseverança. A leitura diária das Escrituras, a prática do jejum e a frequência regular nos cultos são essenciais para que o espírito vença a carne. A falta de alimento espiritual enfraquece o espírito e fortalece a carne. Ao fortalecer o espírito, porém, a carne é facilmente derrotada. Então, vamos pensar um pouquinho. Nessa semana, quem eu alimentei mais? Foi o espírito ou foi a carne? Será que eu deixei o impulso falar mais alto? Será que eu deixei o meu eu falar mais alto do que o do Senhor? Né? Às vezes o Senhor fala assim, olha, não faz agora, não, Senhor, eu quero agora, eu preciso agora, né? Então, quem será que nós temos alimentado? Então, que nós possamos já começar essa lição refletindo muito sobre isso. Isso é muito importante. Não adianta eu colocar todo o meu crédito na palavra de Deus, não, eu acredito que eu vou vencer, sendo que eu não me esforço para poder ter a base e lutar e perseverar, né? Então, que nós possamos pensar nisso. O tópico 3. Mais que vencedores. Todos os que estão em Cristo já são mais do que vencedores. Glória a Deus. Essa é uma promessa atual.
e não para um futuro distante. Mas por que o cristão pode se considerar mais do que vencedor? Porque para quem está em Cristo não haverá condenação. Estamos livres da lei do pecado e da morte. A nossa mente está voltada para as coisas do Espírito. Nós temos o testemunho do Espírito e somos guiados por ele. Nós temos a esperança da glória, mesmo diante das tribulações. E o cristão é herdeiro de Deus e o co-herdeiro de Cristo. Eu só posso vencer, eu só posso romper se eu estiver em Cristo Jesus. A promessa dele é fiel, mas eu só venço se eu estiver em Cristo, porque eu sou co-herdeiro. O Senhor, ele fez o sacrifício naquela cruz, ele pagou pelos nossos pecados e já é o bastante. Tem aquele versículo que diz: eu venci o mundo e vós... Então, né? Muitas pessoas falam, e vós vencereis. Não, meu irmão. Cristo já venceu por nós. Cristo já venceu. E por isso que nós somos cordeiros dessa promessa, dessa vitória. O Senhor venceu e Ele venceu. Já é tudo. Continuando. Tudo isso é nos assegurado pela morte e ressurreição de Jesus, pela intercessão do Espírito e pela ação de Deus em nosso favor. O que nos faz mais do que vencedores são o chamado de Deus, a escolha de Deus, a justificação e a glorificação. Apesar disso, uma vida vitoriosa em Cristo não nos garante uma existência sem problemas, nem nos isenta de lutas externas e internas. O que temos, na verdade, é a garantia de que já somos mais do que vencedores sobre todas essas ameaças e perigos, ataques e necessidades físicas e materiais. Pois sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, é aquilo que Paulo falou. Paulo estava dizendo sobre as tribulações no início. Ele estava dizendo, olha, essas tribulações não são para te afastar de Cristo, não. Muito pelo contrário, são para te direcionar ao foco. É isso que a explicação da lição também diz. Ou seja, tudo coopera para o bem. Ana, mas eu estou passando por tantas adversidades, por tantas lutas, sabe? Eu não sei mais o que focar, o que pensar. Cristo, ele nos assegura nesse versículo de Romanos 8:28. Tudo o que nós passamos contribui para o bem. E que bem, Ana, é esse? Nos direciona para Cristo, para o foco. Quando nós passamos por adversidades e lutas, nós nos aproximamos de Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Tudo contribui para o bem. Paulo, ele nos ensina que o povo de Deus está conquistando uma vitória efetiva, uma vitória que ela é definitiva, ela não se corrompe, né? Mesmo que a situação, meu irmão, ela seja diferente, né? Ela seja uma situação difícil, com várias tribulações, porque é isso que a gente passa muitas tribulações durante a nossa vida, durante essa corrida, né? Mas não perca o foco, não perca o foco. Tudo contribui para o bem. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós estamos nele. O inimigo, por muitas das vezes, vai tentar colocar coisas nas nossas mentes, vai tentar implantar através de pessoas ou através dos nossos próprios pensamentos, em que nós não vamos conseguir, em que o Senhor não nos criou para vencer, em que o Senhor não nos criou para ser aquilo que Ele disse. Um exemplo disso, José do Egito. Quem se lembra daquele jovem?
Então, talvez ele, sendo jogado naquela cisterna, vendido pelos próprios irmãos, pensou consigo mesmo: nossa, minha situação tá tão difícil, tá tão diferente daquilo que eu sonhei, né? Mas eu tenho esse pensamento no meu coração. Olha só o plano que o Senhor havia traçado para ele, né? Olha o que ele se tornou, né? O governador do Egito. Outro sim também são os 3 jovens na fornalha, né? Ao desafiar, né? Ao não se dobrar, eles sofreram aquela grande tribulação que foi entrar na fornalha, né? Mas devido a eles estarem na fornalha ali pensando, não, Senhor, eu sei que o Senhor está conosco, independente do que acontecer. Olha a fé que eles tinham, olha o foco que eles tinham. Eu confio no Senhor, eu confio naquilo que o Senhor disse, né? E mesmo assim, depois disso tudo, olha só o que eles viraram, né? Então, viraram governadores também da Babilônia. Então, assim, a palavra do Senhor é o que nos garante essa vitória. Amém? Os verdadeiros vencedores da vida cristã estão mortos para pecados e vivos para Deus. Glórias a Deus. Continuando, a sociedade em geral, o vencedor é quem tem mais bens materiais, um bom emprego, um bom salário, um carro caro e todas as coisas que o dinheiro pode comprar. O derrotado, por sua vez, não alcança nada disso. Aos olhos de Deus, entretanto, o sucesso assume outro significado. Somente quem se submete à vida, ao senhorio de Cristo e vive conforme os santos princípios das Escrituras é considerado vencedor, pois tem a vida eterna e a permanente comunhão com Deus. Amém. E aqui diz para finalizar, 1 Samuel 16, 7. O padrão de Deus é diferente do padrão humano. O homem julga pelo o que vê, mas Deus olha o coração. Isso é muito lindo, irmãos. O Senhor, ele mostra aqui que ele não nos conhece por fora apenas, mas ele nos conhece interiormente também. O Senhor sabe os nossos limites. Jamais ele daria uma luta em que nós não podemos vencer, uma tribulação em que nós não podemos vencer. Nele nós temos essa força para vencer. Nós precisamos entender que a segurança que nós desfrutamos em Cristo, ela é tão grande, que até as lutas, elas trabalham ao nosso favor. Essa é a segurança que nós precisamos ter. O Senhor, ele nos conhece e nós precisamos conhecer a ele também. É por isso que nós precisamos ter base. Meu irmão, o Senhor nos garante essa vitória. Não é por soberba. Não é porque o cristão ele é melhor do que os outros. Não. O Senhor nos garante essa vitória nele. A vitória em que nós vamos atravessar por todas as adversidades que a gente sofre na nossa vida, se nós estivermos com ele no barco, fazendo o exercício da oração, do jejum, da leitura bíblica. É essa base que nós vamos ter para enfrentar tudo isso. E aqui o Senhor diz, ele nos conhece. O homem, ele pode nos julgar por estereótipo, mas o Senhor, ele vê a intenção do coração. Então, se você estiver ali perseverante, fazendo aquilo que o Senhor designou para você, mas ali sempre mantendo o foco, que é o alvo, que é o Cristo, que é viver eternamente com Ele, eu tenho certeza, meu irmão, que em Cristo você vai vencer.
Você já é mais do que vencedor, porque Cristo te garante isso. Amém? Vamos para a conclusão. Na corrida rumo à vida eterna, é necessário vida de comunhão com o Espírito Santo. É preciso renunciar às obras da carne e se apegar às obras do Espírito. É imprescindível vigiar contra os laços do pecado. O inimigo quer nos tirar do foco para que percamos o nosso galardão. Meu irmão, persevere. Mantenha-se firme na trilha da salvação e olhe para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu espero que vocês tenham sido abençoados como eu fui abençoada, né? Perante a esses ensinamentos que Paulo, através da palavra, nos trouxe, que nós precisamos manter esse foco, que é o alvo, que é o céu, que é viver eternamente com Ele. Não perca esse foco. Seja perseverante naquilo que você está fazendo, seja no pouco, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor é Ele em quem garante a vitória. Amém? E é isso, meus irmãos. Estamos finalizando mais essa aula e desejo tudo de melhor para essa semana para vocês. Amém? Quero agradecer também a vocês que ficaram até aqui, né, que assistiram tudinho, acompanharam a nossa aula. Deixe aí embaixo nos comentários pra gente, né, uma história que vocês gostariam de compartilhar sobre perseverança pra gente, para abençoar a vida de outros irmãos. Amém? Deixem o seu like, compartilhe esse vídeo, em que nós precisamos perseverar. Mande para alguém aí que precisa perseverar até o fim, que precisa ser esse atleta de Cristo. Amém? Paz do Senhor, gente. Tchau, tchau.